Bom dia! Chegamos para o nosso devocional de hoje. Sejam todos bem-vindos. A passagem que eu vou ler aqui para vocês, ela tá lá no capítulo 7, no verso 24 ao 28 de Mateus. Mateus 7, 24 ao 28. Portanto, quem tá falando é Jesus, tá? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensinamento, porque eles as ensinavam com quem tem autoridade e não como os mestres das leis. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Que receba essa palavra. Gente, eu quero frisar o primeiro verso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu gosto muito dessa passagem aqui, porque quando a gente analisa uma obra, e está acontecendo uma obra aqui perto da minha casa, e eu consigo ver, não só no barulho, mas consigo ver o tanto de tempo que eles estão dedicando para colocar, para ser muito firme esse alicerce, né? E o alicerce nada mais é que você ter a sua base, a sua construção firme, segura, e ela é muito mais demorada, ela é muito mais dedicada, ela tem que ter muito mais cuidado, ela tem que ter muito mais entrega, e é tudo que está abaixo daquela casa, né? Então, quando a gente vê aquela casa, aquela construção, aquele prédio gigantesco, a gente olha para aquilo e pensa, nossa, uau, que lindo, que maravilhoso, mas mal sabemos que por baixo dela tem algo tão quase do tamanho que é aquela construção ou mais, porque ela precisa estar firme, segura para sustentar aquela casa, para sustentar aquela obra. E para construir isso embaixo, leva muito mais tempo, leva muito mais dedicação, e é assim na nossa vida, né? A gente costuma olhar para algumas situações e ver alguém quando está passando por uma prosperidade em alguma área na sua vida, a gente costuma achar que aquilo aconteceu da noite para o dia. Nossa, como essa pessoa conseguiu isso? Como pode? Até ontem a gente não sabe o que a pessoa está fazendo no momento em que vocês estão, né? No momento em que todo mundo está fazendo a sua vida acontecer. A gente não sabe o que a pessoa está dedicando o seu tempo, o que ela passou para chegar naquele momento que a gente só enxerga o resultado. Mas por trás daquele resultado tem muita entrega, tem muita dedicação, tem muita oração. Eu costumo dizer isso, né? Por trás de tudo que você enxerga no público existe muita oração, existe muita dedicação, existe muito trabalho, existe muito conhecimento por trás que a gente precisa fazer. Ninguém chega num momento grandioso da sua vida sem ter por trás algo que nos bastidores ninguém sabe, né? Aquele secreto que ninguém sabe. E é assim uma obra, é assim uma construção. Senão ela acaba sendo uma construção de areia, como Jesus mesmo falou aqui, que basta vir o primeiro vento, a primeira chuva e essa obra ela é totalmente destruída. E se a gente não tem a nossa base firme, olhando para a nossa vida espiritual, para a nossa vida individual, se a gente não tá com a nossa conexão espiritual muito forte, muito firme e tendo ela presente na nossa vida, esse cuidado, qualquer dificuldade que a gente tenha no nosso dia abala o nosso dia, abala o nosso emocional. A gente acaba transferindo para outras pessoas que a gente ama, porque aquilo que aconteceu e que me abalou, quando eu vou falar com alguém que me ama, que me trata muito bem, eu maltrato essa pessoa, eu sou mal educada com ela, porque eu tô com o meu lado emocional, com o meu espiritual abalado. Se eu não fortaleço o meu espírito, eu estou deixando que a minha carne seja cada vez mais forte, e quando eu deixo ela mais
mais forte, eu cedo muito mais fácil as minhas emoções. Então eu me abalo rapidamente por qualquer comentário infeliz, por algo que não faz parte da minha vida, não faz parte da minha história, não me caracteriza naquele momento. Eu escuto muito, né? Hoje a gente abre a internet e tem muitos juízes da internet, né? Tem muitas pessoas ditando algumas falas que são lamentáveis. A gente olha para aquelas falas e se eu não me conheço, eu vou me abalar por aquelas falas. Por exemplo, mulher solteira, 40 anos, já não tem mais o seu valor. Se eu for olhar por esse lado, que eu teoricamente me encaixo, se eu não me conheço, eu vou me abalar, eu vou ficar chateada, eu vou pensar, meu Deus, a minha vida acabou. Gente, eu acho engraçado isso, então eu não me identifico com isso não vai me abalar e a minha vida vai seguir normalmente, e eu sei o quanto eu tenho meu valor, então eu não preciso responder para as pessoas, abrir um vídeo aqui e ficar falando, olha que absurdo que essa pessoa falou, e levantar uma bandeira, e levantar uma multidão de mulheres que tem a mesma idade que eu, que tá na mesma... Não faça isso. Olhe para você, olhe para o seu valor, olha o foco que você tem que dar para sua vida, não é esse. E aí quando eu olho sobre a palavra, que eu quero trazer a parte mais importante aqui, quando Jesus fala, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, e aí ele compara sobre esse alicerce que precisa ser firme numa obra. Para uma obra estar ali bonita e se sustentar, mesmo que venha uma tempestade, ela precisa ter uma base muito forte. E ele está comparando a palavra dele como uma base muito forte. E quando eu olho para o resto da Bíblia, nesta página, se você abrir aqui, lá em Mateus, eu estou falando Mateus capítulo 7, mas se você olhar do Mateus capítulo 6, do capítulo 5 até o capítulo 7, que é só 2 páginas, gente, do capítulo 5 até o capítulo 7, olhar por cima o que é a palavra de Jesus. O que é a palavra? Aí no capítulo 5, ele está trazendo para nós sobre, que eu também adoro essa passagem onde ele fala assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles são o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, de verdade. A verdade, Jesus é verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, quando a gente consegue ter compaixão. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão Jesus, verão Deus. Ou seja, quando a gente tem o nosso coração muito mais aflorado nesse momento, a gente consegue ter o mesmo coração de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. O que é isso? É aquele que não fomenta a briga, que não tá ali para fazer uma fofoca, para falar mal de alguém. Ele tá ali para trazer a verdade, para pacificar se tem alguém nervoso, para dizer tá tudo bem, eu não vou entrar nessa. Ele pacifica a situação. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, quem tem a palavra de Deus, os mandamentos, os seus princípios, os seus valores, a gente sempre vai ser criticado, vai ser perseguido, porque você é a minoria, você está falando a verdade, você não tá sendo incoerente com o que você fala, você faz exatamente o que você fala. Então, ele já traz, né, a partir do capítulo 5 isso. Depois tem a passagem que ele fala do sal, seja o sal da terra. O que é ser o sal da terra? Tudo isso é a palavra, tá, que Jesus está falando. O que é ser o sal da terra? É dar o tempero. O sal, a gente não enxerga depois o poder dele. Quando você coloca o sal na sua comida, ele traz o sabor. Ele traz a magia do sabor na comida e que quando você olha aquele prato maravilhoso, você só enxerga o prato bonito. Mas o que dá o sabor é o sal. Tanto é que pode ser um prato bonito, lindo, maravilhoso e quando você vai comer e sente a ausência do sal é o que chama atenção. Você não enxerga, mas você sente. E é o que dá o tempero, é o que dá o sabor, é o que dá é algo que a gente não consegue explicar. Então seja o sal da terra. E o sal, ele também tem outras propriedades, né? O sal puro, ele não se termina, ele é eterno e ele traz ele conserva, então tem muita sabedoria quando ele fala sejam o sal da terra, que é esse sabor, essa coisa que depois que a gente coloca o nosso toque, as pessoas não enxergam o que é, mas sabem que tem a graça ali, tem algo muito maior. Quando ele traz também sobre cumprir a lei,
que é: enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei menor da letra ou a lei do traço que se cumpra, que ele é chamado de reino de Deus. Ou seja, a gente vai cumprir aquilo que Deus está sempre falando. Deus ele não mente, ele é verdade, ele é a luz divina, né? Ele fala também sobre os juramentos que a gente fala. Não jure falso testemunho, não jure em vão o nome de Jesus. Quando você prometer algo para alguém, cumpra. Ou seja, essa é a palavra de Jesus. Ele está nos ensinando sobre a vingança. Tudo isso eu tô indo na ordem aqui para vocês, tá? Sobre a vingança, ele fala: não perca o seu tempo tentando se vingar de alguém. Perdoa essa pessoa, siga a sua vida. Não seja vingança, não coloque a sua energia nisso. Isso só vai trazer uma pessoa amargurada, ruim, e vai despertar no outro ainda mais ódio. E a gente nunca sabe como que o outro vai reagir diante disso. Então não seja, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe emprestado. Libera. Amor ao inimigo, que é tão difícil. E aí ele traz sobre isso, né? Ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Que a gente também não olha para isso, né? A gente acha, quando alguém tá contra a gente deseja o mal para aquela pessoa. Mas as palavras também têm poder. Você está profetizando o tempo inteiro. Então, a palavra de Jesus também nos ensina: ame os seus inimigos. Perdoe, deseje o melhor para ele, porque assim você libera, você não fica com essa mágoa e esse rancor no seu coração. Ajude os necessitados. Quando a gente pratica o bem, a gente também recebe isso na mesma medida e na mesma proporção. Aí ele fala na próxima página aqui sobre a oração, o poder da oração. Tudo isso é a palavra de Jesus nos ensinando. E o que é o poder da oração? Tenha conexão com Deus, tenha presença com Deus o tempo inteiro, tenha intimidade com Deus. Isso não tem nenhum segredo. Ele mesmo fala aqui em Mateus 6,6, né? Entre no seu quarto, quando for orar, vai para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto, e em secreto ele o recompensará. Ou seja, é você e ele, é intimidade, é conexão. Fale, converse. E ainda ele nos dá aqui na sequência um Pai Nosso, que eu já conversei um pouquinho com vocês. O Pai Nosso tem tanto significado em cada palavra. Medite na oração, não fique orando e como se fosse apenas recitando um texto. A oração é conexão. Então, quando a gente se conecta, a gente medita na palavra e consegue entender todo o Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade. A gente está deixando, mesmo que eu ore para ele, fale todos os meus sonhos, no final é importante você clamar isso, né? Que seja feita a sua vontade. Se for da sua vontade, a gente tem essa intimidade com Deus. E aí ele fala depois sobre ser o tesouro dos céus, que é você valorizar as coisas que a gente não consegue levar desse mundo aqui para o reino de Deus. Então valorize o que você deve valorizar que você não leva daqui. O amor, a compaixão, a verdade, ter luz no nosso caminho. Jesus é luz, ele sempre fala sobre isso. Foi uma das primeiras coisas que ele falou: haja luz, porque tudo que está no escuro, tudo que é trevas, tem algo que a gente não consegue ver, tem algo que é enganoso. Quando as pessoas escondem algo, é porque tem uma malícia por trás. Então, tudo que a gente coloca à luz, a gente não tem nada a esconder, é a nossa verdade. E Jesus é verdade, é luz. Seja luz na vida das pessoas, seja luz na sua vida. Sobre as preocupações da vida, né? Quando ele fala, que eu também acho maravilhosa essa passagem: não se preocupem com as coisas, com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, ao que se vestir. Os pássaros, eles não se preocupam com isso e eles não passam fome. As flores, elas são lindas, elas estão lá com seus lírios sendo bonitas e surgindo no seu momento certo, e elas não se preocupam com isso, porque é da natureza. Se eu consigo fazer isso com os animais, com as plantas, com as flores, eu vou abandonar os meus filhos, eu vou abandonar você. Então não fique preocupado com isso. Quem se preocupa com isso é quem não tem Deus na vida. Aí realmente tem que se preocupar com o que beber, com o que comer, com o que se vestir. Então às vezes a gente não está conversando com Deus porque a gente está preocupado em pagar as nossas contas. Como que eu vou fazer amanhã? E ele fala: não pense no amanhã, pense no agora. E não se preocupe com isso. Se você tem Deus no seu coração, não se preocupe com isso, porque eu nunca vou deixar faltar na sua vida. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma transformação, uma mudança na sua vida, e você quer fazer essa mudança porque tocou no seu coração, e se tocou, é Deus falando com você que você precisa mudar, você precisa reagir, tem um plano para você. E às vezes a gente paralisa porque a gente fica pensando: mas como que eu vou perder esse dinheiro que eu ganho? Como que eu vou pagar
as minhas contas. E ele já tá falando, preocupações da vida, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque eu vou prover na sua vida. Se eu tô sinalizando para você, faça essa mudança, é porque eu estou garantindo para você o dia de hoje. Não fique pensando no dia de amanhã. Eu não faço isso com os animais, com as plantas, com tudo. Eu faço isso com os meus filhos também. Só se preocupa quem não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus tem realmente que buscar um trabalho para se sustentar. Agora, quem não tem, faça o que eu estou orientando, tocando no seu coração, porque eu vou prover na sua vida. Sobre o julgamento ao próximo, não julgai os outros para não ser julgado. Na mesma medida que você julgar, você também vai ter a mesma medida a ser julgada. Sobre a persistência da oração, eu amo também essa passagem, Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Gente, é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus, por isso que ele fala. E aí ele fala também, na passagem anterior, sobre a árvore e o seu fruto. O quanto a gente tem que cuidar com as aparências. Aquela árvore frondosa, bonita, mas ela não dá frutos. Então cuidado com as pessoas que na sua aparência, elas prometem, ela tem um currículo maravilhoso e ela fala muito bem, ela tem um Instagram incrível e que parece ser uma pessoa de Deus, promete um monte de coisa, mas olhe para as atitudes dessa pessoa, cuidado com a árvore frondosa e que ela não dá frutos nenhum. Ela é enganosa, não acredite no que a pessoa fala, acredite em atitudes. Olhe e espere no tempo certo, nas atitudes. Não faça uma aliança com ninguém, não leve ninguém para dentro da sua casa enquanto você não conhece as atitudes dessa pessoa. Não caia em conversas, é isso que ele está falando. Aí a gente chega na passagem que eu li para vocês. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa. Que palavra! Tudo isso que eu acabei de falar. Jesus é verdade, é vida, é luz, é sabedoria, é tudo que a gente pode aprender e colocar na nossa vida. E lá em Salmos 33:4 está escrito: pois a palavra do Senhor é verdade, Ele é fiel em tudo que faz. Em Provérbios 2:6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedeu o conhecimento e o discernimento. Então, quando a gente tem essa consciência que a palavra de Jesus ela é verdadeira, ela é poderosa, ela nos dá essa luz divina, só isso, gente, que não é só isso, né? É tudo que a gente deve seguir na nossa vida, é o suficiente para a gente colocar essa responsabilidade e pensar, a partir de hoje, se eu puder deixar uma dica para você, a partir de hoje, leve com você essa palavra. Se eu quero seguir Jesus, eu tenho que confiar na palavra dele. E a palavra dele é verdade. A palavra dele é luz. A palavra dele é amor. Quando você tem essas 3 palavras na sua vida, você consegue ter atitudes diferentes no seu dia. Você passa a deixar de reagir com a sua emoção, com a sua carne, com a sua característica que a gente tem e que aflora normalmente quando alguém fala com a gente de alguma forma e a gente não gosta e responde. Jesus não é isso. Ele nunca responde. Não existe passagem na Bíblia que ele responde com a emoção, com a agressividade, que ele devolve, que ele queira se vingar, que ele perca o tempo inteiro dele dedicando para aquilo. Não, agora eu vou até o fim para provar para aquela pessoa. Não existe isso. Quando a gente olha para as atitudes de Jesus, ele é calmo, ele é sereno. E quando ele, ao invés dele responder com agressividade, que ele foi perseguido o tempo inteiro, sendo duvidado, mesmo fazendo milagres, as pessoas duvidavam dele, criticavam ele, queriam maltratar ele e assim fizeram. Ele não devolvia com essa agressividade. Ele continuava tendo o quê? Atitude. Ele continuava fazendo bem, ele continuava melhorando a vida das pessoas, ele continuava curando, ele continuava salvando, ele continuava fazendo a obra dele. Então não revide quando alguém criticar você, continue fazendo a sua obra, continue o seu caminho. Outra sabedoria que Jesus mostra o tempo inteiro aqui, cada vez que ele era criticado por alguma coisa, ele se recolhia, tá sempre em todas as passagens, e ele orava. Ou seja, ele renovava as suas forças no seu espírito. Ele não se alimentava da carne, ele se alimentava do seu espírito. Porque é isso que nos dá força para seguir, para não revidar, para não se vingar, para não ficar com essa mágoa e esse rancor no nosso coração. Toda a grande mudança que ele ia fazer, ele fazia um grande jejum, ele de novo fazia jejum e orava, se conectava com a carne. Então coloque nessas 3 palavras na sua vida, a verdade, luz e amor.
Quando você reage com isso, você não vai responder com agressividade, você não vai devolver com vingança, você não vai perder o seu tempo olhando para o lado e olhando para a vida da pessoa e criticando e julgando. Você vai olhar para você, porque você vai pensar, eu sei dos meus valores, eu sei quem eu sou a verdade. Amor, você não vai revidar, você vai pensar, tá tudo bem, essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe como que eu passei a minha noite, ela não sabe como é que é a minha história, ela pode duvidar de mim, mas eu sei o que eu passei, Deus sabe do meu coração, então tá tudo bem, deixa ela falar. Quando a gente não responde, a gente reage com amor com a pessoa. E é verdade, gente, é verdade. Se você não tem nada a esconder, não fica provando para a pessoa de todas as formas que você tem razão. A verdade, uma hora ela vai aparecer, por mais que você esteja sendo injustiçada. Então permaneça com essas palavras na sua vida, porque é o que Jesus nos ensina. Quando a gente tem e segue as suas palavras, a gente tem o quê? O nosso alicerce firme, a gente tem o nosso espírito firme, a gente tem a nossa conexão com Deus firme, e não tem ninguém que abala alguém que caminha na palavra de Deus, que caminha com Jesus, que tem Ele como seus princípios e seus valores. Não tem como. Você pode ter pessoas tentando acabar com a sua vida, com a sua trajetória, com a sua vida profissional, com o seu trabalho, com o seu casamento. Quem tem Deus na vida só vai ajudar a fortalecer aquela área que ela mais quer destruir. Então tenha essa conexão e essa intimidade com Deus. Não tenha com pessoas maldosas, com pessoas maliciosas. É isso que você tem que fazer na vida. E aí eu quero concluir falando uma passagem que tem lá em João 15, no verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É isso, gente. Bateu aquele desespero, aquela ansiedade, aquela dor. Volta para você, se conecta com Deus, faça uma rápida oração, peça, Deus, me acalma meu coração, a minha ansiedade, não quero sentir isso, sentir ódio dessa pessoa, eu não quero sentir isso, tira de mim esse sentimento, eu quero sentir amor, eu quero sentir verdade, eu quero ter luz na minha vida, porque eu sei que o que eu tô falando é verdade, essa pessoa tá duvidando, tá cometendo uma calúnia contra mim, mas eu não vou revidar, que a verdade apareça, que a verdade prevaleça. Ou seja, se você permanecer em mim, Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Qualquer situação adversa que você passar na sua vida, volte para Jesus, volte para Deus, faça a sua rápida oração, mas não responda. É tudo que as pessoas querem. É que você realmente caia nas suas emoções, que você entregue a sua vida. E quando a gente responde com a nossa emoção, é um degrau a menos do nosso caminho para o sucesso, das nossas conquistas, e um degrau a menos da sua conexão com Deus. Você se afasta de Deus, e quem se afasta de Deus se afasta de si mesmo. Você se perde no caminho, você deixa de entender quem é você, quais são os seus valores, porque você está apenas respondendo aquilo que o outro está provocando na sua vida. Não seja o emocionado, não seja a pessoa, o almático. O almático é aquele que responde com a sua alma, tá sempre aflorado, tá sempre irritado, tá sempre incomodado, não deixa por menos, não deixa barato. Isso não é a palavra de Jesus, isso não é caminhar com Deus. Então, não faça isso, não ceda às suas emoções. Fortaleça o seu espírito para que você possa agir com as palavras de Deus. Quando você faz essa conexão na vertical, você devolve na horizontal em forma de Deus, em forma de Jesus, em forma de luz, de amor, e usando sempre, e tendo sempre a base mais forte da sua vida, que é a palavra de Deus. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa passagem de hoje. Essa mensagem vai ficar aqui só até às 11 horas da manhã. Então, compartilha com alguém. Depois ela vai lá pro meu canal no YouTube, Instantes Reais. Ela vai essa mensagem para lá e eu compartilho com vocês. Sigam também o grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram que eu tenho compartilhado muita coisa lá. Compartilho o áudio, trago para vocês uma palavra no dia. É muito bacana e o link tá aqui no meu perfil também, aqui na parte de links, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma segunda-feira abençoada, maravilhosa, para que a sua semana seja incrível, maravilhosa e abençoada. Um beijo, fiquem com Deus e daqui a pouco a gente volta.